Galerinha que assiste meu canal, tudo bem com você? Eu sou o Marcelo e esse aqui é mais um vídeo no YouTube. E gente, no vídeo de hoje eu vou falar de desenhos animados e vou mostrar 6 desenhos meus que eu fiz. E eu quero que, no final desse vídeo eu vou falar o meu Facebook pra vocês. E eu quero que vocês coloquem um comentário do que vocês achou de cada desenho. Se vocês quiserem, vocês falam comigo no Facebook e eu posso mandar meus desenhos pra vocês, tá? Se vocês quiserem. Então gente, antes de eu começar, apertem no se inscrever, porque se vocês não apertarem no se inscrever, o YouTube entende que vocês não querem ver meu vídeo. Eu tô falando rápido, gente, porque eu sou assim mesmo, tá? E eu vou começar a mostrar meus vídeos aqui, tô doido, meus desenhos. E no final eu vou mandar, eu vou falar no Facebook e eu quero que vocês prestem atenção. No outro vídeo, eu vou falar o número do meu WhatsApp pra vocês, se vocês quiserem do meu mensagem, tá? Então calma aí, eu vou pegar os desenhos aqui, tá, gente? Ó, F6 desenhos. Tem esse que é dois monstros, ó. Eu sempre escrevo meu nome, aqui eu escrevi errado, eu escrevi aqui, ó, tá? Aqui, gente, ó, dois monstros. Tem esse aqui também, que é um homem... Aí eu fiz, tipo, o cabelo dele bem colorido, eu escrevi Love, Amor. Eu não sei porquê, gente, eu faço isso aí, ó. Tem esse daqui também, gente, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É um homem que eu fiz só a metade do peito. Ó como ficou. Você pode perceber aqui do lado do olho dele, ó, tá bem preto, né? Que se ele tivesse sem dormir faz anos. Tem esse aqui também, gente, ó, que é um homem colocando a mão na cabeça, assim. Ó, eu escrevi Love. Eu não sei porque eu escrevo essas coisas, gente. É que vem na cabeça eu começo a escrever. Tem esse aqui, ó, que eu fiz hoje também, que é tipo um homem lobisomem. Mas aí eu só fiz a mão, não fiz... Aí eu fiz tipo uma touca lá, que tá na moda lá. Não sei se ficou da hora, gente. Se vocês gostar, vocês falam lá pra mim, tá? E tem esse aqui que eu também fiz hoje, que é tipo um homem apontando. Eu deveria ter feito alguma coisa pra entender onde que ele tá apontando, mas se vocês gostarem aí, tá, gente? Esse aqui eu não fiz, o nome que eu fiz hoje eu tinha esquecido, mas depois eu coloco meu nome, é Marcelo, vocês sabem, né? Então, gente, eu vou falar 5 desenhos que eu acho muito legal. Primeiro, o Ben 10. Por quê? Porque quando eu era mais pequeno, eu achava muito legal, porque ele apertava aqui, o relógio dele, ele podia virar qualquer monstro que ele quisesse. Segundo, Max Steel, por quê? Porque o Max Steel, ele falava assim, ó, modo turbo, né? Ele tinha aquele bichinho lá que ficava aqui no peito dele, falava modo turbo. Aí ele começava a virar, ele não virava, ele tinha força, ele tinha um monte de poder, isso era muito legal. E o terceiro era o Batman, porque ele não tinha poder, mas ele tinha coisas que, tipo, tinha poder. E as coisas que ele usava de jogar, que explodia assim, aí tinha a corda dele que ele jogava assim, ele tipo voava, isso é uma coisa bem legal. Terceiro, Super Choque. Eu acho. Não, terceiro. Super Choque. Eu acho ele bem legal porque ele é um desenho que, tipo. Nossa, ele é um menino. Aí ele entra numa invasão lá de briga. Que aí ele pega, vê um negócio e explode. Aí ele começa a ter poder de choque, gente. Se isso acontecesse comigo, eu ia morrer. O cara não, o cara tem poder de choque. E eu vou falar mais um só pra vocês não ficar tristes. E quinto, eu, gente, gosto do Superman, porque ele é muito forte, tipo, ele veio das estrelas, dentro de uma pedra quando ele é bebê. Imagina um bebê que nasceu forte, gente. Eu vou voar. Gente, eu tô falando rápido, porque daqui a pouco eu vou sair. Tá muito cedo, mas eu vou sair daqui a pouco, gente. Vocês, tá? Então me desculpe, mas eu prometo que no outro vídeo eu faço um vídeo mais demorado. Mas, então... E aí ele pega o Superman, ele tem poder, ele destrói todo mundo. A única coisa que destrói ele é a Kryptonita, mas isso, tipo, alguma coisa acontece e aí alguém ajuda ele, já era. E, gente, o que é o sexto, acho que é, né, gente? O herói que eu também acho muito massa é o Aquaman, porque o cara pode falar com os bichos, gente, o cara, ele nada assim, ó. E isso é uma coisa muito legal mesmo, isso é uma coisa bem bacana. E o cara, ele, tipo, imagine, todos esses super-heróis que eu falei junto, lutando contra os vilão. Ia ser uma coisa bem da hora, né, gente? Ia ser uma coisa bem bacana. E, gente, agora eu vou falar, eu já tô terminando o vídeo, que agora eu vou falar do meu Facebook, tá? Marcelo Soares, tá, gente? Se vocês quiserem me seguir, Marcelo Soares. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa que eu fui muito rápido, é porque daqui a pouco eu vou ter que sair. Então, desculpa o vídeo de hoje. Beijo. E até o próximo vídeo do Marcelo.